Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 6, que tem como título Brincando de Deus. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 25, verso 9, e diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Bem, a lição dessa semana ela está pautada basicamente nos capítulos 13 e 14 de Isaías, além dos capítulos 24, 25 e 26. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, do capítulo 13 até o capítulo 23 de Isaías, você tem ali profecias contra determinadas nações. Profecia contra a Babilônia, contra a Síria, contra os filisteus, contra a Etiópia, Egito, enfim, você vê ali diversas profecias contra diversas nações. Mas é evidente que a lição nos mostra isso, que é mais importante, né? Há uma importância muito maior com relação à profecia contra a Babilônia. E por que é importante nós realmente compreendermos essa profecia contra a Babilônia, esse juízo contra a Babilônia que ocorreu literalmente lá durante os anos 600 antes de Cristo, né? Por que isso é importante, né? Que importância tem essa profecia para nós hoje? E justamente é isso que a lição aborda um pouquinho para a gente. É interessante nós lembrarmos que justamente Babilônia foi a nação que conquistou e exilou Judá. Lembrem da profecia que Isaías fez para o rei Acais contra Judá por conta ali da sua desobediência, por conta de não ter seguido as ordens de Deus. E Isaías falou que então Judá seria oprimido por uma outra nação, seria injustiçada ali por outra nação por conta da sua desobediência. E justamente Babilônia foi essa nação que conquistou e exilou Judá. E aqui Isaías, no capítulo 13 e 14, ele traz essa profecia ali contra a Babilônia, e já mostrando, portanto, a libertação, digamos assim, de Judá depois desse período que seria oprimido por conta da sua desobediência, por conta do seu afastamento de Deus. Então Isaías ele traz antes a profecia contra Judá e agora já traz a profecia da destruição de Babilônia, que justamente seria a libertação do povo de Judá, dos descendentes de Jacó, aqueles que se manteram ali fiéis, né, e que foram oprimidos por muito tempo por essa cidade. Né? E cidade essa que foi extremamente poderosa. Realmente, Babilônia foi uma superpotência, uma superpotência não só econômica, mas também política, uma cidade realmente de extrema importância na sua época. E nós vemos aqui, você pode acompanhar comigo, que diz lá em Daniel, capítulo 4, verso 30, Daniel capítulo 4, verso 30, o que um dos reis de Babilônia disse. Veja como, por conta da sua grandeza, né, a grandeza de Babilônia, veja como que um dos reis, né, Nabucodonosor, aqui em Daniel, ele age diante dessa grandeza da sua cidade. Perceba comigo então o que diz em Daniel capítulo 4, verso 30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Perceba o orgulho, a exaltação própria desse rei diante dessa superpotência que ele estava ali liderando. Né? Então, e essa questão, né, justamente do orgulho, dessa exaltação própria, a lição traz para a gente, nos mostra que isso é praticamente a base de todos os pecados. O orgulho e a exaltação própria. E quem é que está por trás disso? Quem é que está por trás desse orgulho, dessa exaltação própria, desse rei de Babilônia, dessa cidade como um todo, né? Uma cidade que também muitas vezes é comparada a uma confusão espiritual. Quem é que está por trás, então, de toda essa exaltação própria do rei de Babilônia? Acompanhe comigo o que está escrito em Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações,
Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é que tá sendo representado aqui por Isaías nessa profecia? Se você ainda tem dúvida, acompanhe comigo o que diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 9. Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 9. Quem é esse aí que caíste do céu? Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, aqui nesse verso de Isaías, no capítulo 14, trata justamente de Satanás, aquele mesmo lá no Éden que fez os seres humanos caírem, também trazendo esse pecado, né, essa base do pecado, a exaltação própria. Quando diz a Eva que se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus. Perceba então como que o orgulho, a exaltação própria é realmente a base de todo pecado. É a base, é o início do pecado na humanidade, basicamente com essa questão. E aqui então nós percebemos que por trás também dessa nação superpoderosa, que se exaltou, né, a si mesmo, que foi uma nação extremamente orgulhosa, a gente viu isso com a fala de um dos reis de Babilônia, a gente percebe que quem está por trás então é Satanás. E acompanhe comigo, né, qual é a relação que existe com esse juízo, com essa destruição que veio literalmente sobre Babilônia, qual é a relação que tem com os dias de hoje. Que relação tem? Por que de fato é importante nós compreendermos esse juízo que veio sobre Babilônia? Por que é importante nós compreendermos isso? O que tem a ver com a nossa vida hoje? Aqui no finalzinho da lição de quarta-feira tem uma frase que já diz um pouquinho sobre isso, quando diz assim: toda religião falsa, incluindo o legalismo e o humanismo secular, está apoiada no orgulhoso modelo de Babilônia. Acompanha comigo o que está escrito lá em Isaías, capítulo 13, versos 6 e 9. Isaías 13, verso 6 e o verso 9. Diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia de cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Com relação a essa questão do dia do Senhor, eu separei aqui um trechinho no nosso comentário bíblico para compreendermos um pouquinho o que de fato Isaías queria dizer com essa questão do dia do Senhor. Por que ele repetiu ali algumas vezes essa expressão, o dia do Senhor? O que é que tem a ver isso com a questão realmente do juízo? Enfim, acompanhe comigo o que diz aqui no nosso comentário bíblico. Fala basicamente assim: esta expressão, dia do Senhor, ocorre pelo menos 20 vezes nos escritos dos profetas do Antigo Testamento. É sempre empregada com referência ao tempo do juízo divino sobre uma cidade ou nação, em vez de indivíduos, ou também se refere ao castigo final dos habitantes de todo o mundo. E aqui diz assim, princípios aplicados ao dia do Senhor, referentes ao juízo sobre qualquer cidade ou nação, também se aplicam ao dia do Senhor a sobrevir ao mundo como um todo. Portanto, Isaías aqui, quando ele nos mostra essa questão do juízo sobre Babilônia, o dia do Senhor chegando ali sobre Babilônia, ele também está fazendo uma referência à destruição do mundo, né? Essa abrangência universal. E a gente percebe lá em Apocalipse capítulo 14, verso 8, a segunda mensagem angélica, certamente você conhece aí bastante, já ouviu falar bastante nesse verso, mas acompanhe comigo o que diz em Apocalipse capítulo 14, verso 8, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja aqui então, né, esse verso ele faz uma referência à apostasia no meio cristão.
né? E como essa apostasia ela será finalizada, ela acabará. A opressão que os fiéis, aqueles fiéis que guardam os mandamentos de Deus, a opressão que esses fiéis vivenciam, acabará, serão libertados, assim como veio esse juízo sobre Babilônia lá atrás, essa grande confusão também que nós temos atualmente, essa confusão espiritual que nós temos atualmente, essa apostasia no meio cristão, essa opressão dos fiéis guardadores dos mandamentos de Deus acabará. Assim como Babilônia lá atrás caiu, Babilônia atualmente cairá também. Também cairá. Essa é a promessa. E a gente percebe aqui no livro de Isaías como ele traz essa questão dessa abrangência universal, essa relação, né, que ele faz diante da sua profecia. A gente percebe muito facilmente quando ele se refere não somente à Babilônia, literalmente, que caiu lá atrás, mas também com esse dia do Senhor, o juízo sobre toda a terra. Acompanhe comigo Isaías 24. Lá no capítulo 14, nós também vemos ali algumas referências com relação a isso, mas eu separei aqui no capítulo 24 dois textos apenas com relação a essa abrangência universal dessa profecia, né? Não sendo apenas uma profecia para a Babilônia, literalmente, mas sim uma profecia que tem uma abrangência universal. No verso 1 do capítulo 24, diz assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Abrangência universal, abrangência mundial. No verso 6, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Perceba então Isaías fazendo essa referência a um juízo universal, um juízo mundial, não apenas a Babilônia literal. O capítulo 25 de Isaías, ele traz para a gente uma canção muito linda sobre a garantia da vitória, um cântico de louvor sobre a garantia dessa vitória. Não haverá, a profecia fala bem claro, não tem chance para a derrota. A vitória, ela é garantida. A vitória de quem? É a vitória de Deus. A vitória de Deus na libertação do seu povo. A vitória de Deus na libertação dos seus fiéis seguidores que são oprimidos, que são injustiçados. E a gente pode ler aqui no capítulo 25, no verso 8 e 9, acompanhe só o que está escrito, inclusive um dos versos é o verso da semana. Nós vamos ler do 8, então, até o 9. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Verso 9, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Para fechar, acompanha o verso 12, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatelás-á e derribá-las-á por terra até o pó. Essa é a garantia da vitória. Portanto, vale a pena se manter fiel aos mandamentos de Deus, por mais que sejamos oprimidos, por mais que soframos injustiças por sermos guardadores dos seus mandamentos. Vale a pena, porque a vitória é certa. Assim como caiu Babilônia lá atrás, Babilônia atualmente também cairá. O dia do Senhor vem, o juízo final virá, e aqueles que se mantiverem fiéis aos seus mandamentos serão libertados dessa opressão. A vitória garantida está aqui no capítulo 25. Isaías, então, para a gente fechar o nosso estudo, no capítulo 26, ele traz também algumas características do povo, desse povo de Deus, né, que será libertado, que foi libertado lá atrás, que será libertado também dessa Babilônia, dessa grande confusão espiritual atualmente. O capítulo 26, ele traz algumas características. Acompanhe comigo o que diz no verso 2 do capítulo 26 de Isaías. Diz assim, abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Aqui no resumo da lição, nós temos alguma coisa sobre isso, que diz assim, né, a expressão hebraica usada para justo, ela denota várias coisas. Uma delas significa a pessoa correta,
que age e lida com sua vida corretamente. Também significa a pessoa piedosa pertencente à comunidade do Senhor, além de significar também a pessoa que tem prazer nos mandamentos de Deus. E por último, aquele que é considerado justo, correto. Perceba características daquele que será libertado, do povo de Deus, que tem prazer em guardar os mandamentos, que vive uma vida correta, que busca, viver essa vida correta, agindo e lidando com a sua vida de forma correta. Então aqui nós temos essas características, essa nação justa. Então Isaías, ele traz essa profecia contra a Babilônia, trazendo essa abrangência de uma maneira mundial, que nós sabemos então que ocorrerá. Apocalipse traz isso, fazendo referência à queda de Babilônia, nós lemos isso aqui hoje. Além disso, Isaías ele garante a vitória certa, e traz características do povo de Deus. Isaías ele faz referência várias vezes nos seus escritos, nós já percebemos isso anteriormente, ao povo de Deus, ao remanescente. E aqui ele traz então características nessa nação justa, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então que nós possamos realmente buscar nos manter fiéis, ser o povo da fidelidade, buscar ser essa nação justa, tendo aí todos esses significados que nós lemos aqui agora, que se mantém fiel, que se mantém justo, que busca viver uma vida correta, e possamos então realmente estar preparados, nos mantendo firmes. Oprimidos, sim, seremos. Injustiçados por seguir os mandamentos de Deus, sim, seremos. Mas a vitória é certa. Isaías deixa claro isso para a gente. A vitória é certa, e que possamos então nos manter fiéis, firmes, confiando que a vitória ela é certa para os seguidores de Deus, para aqueles que guardam e buscam seguir os mandamentos do nosso Deus. Que esse possa ser o seu desejo, de ser um seguidor, apesar da opressão, apesar da injustiça, que você possa desejar cada dia ser um seguidor fiel do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você, e a gente se vê então na próxima lição. Até lá!